Volto. Tá, agora sim, bom dia, pessoal, né? Bem falsa, assim. Bom, então a gente vai fazer essa nossa viagem do tempo, né, na literatura. E hoje, de fato, a gente começa a caminhar, então, na nossa linha do tempo, em cada um desses movimentos. A ideia é trabalhar pelo menos um ou dois movimentos literários por aula, né? Claro que alguns movimentos a gente vai trabalhar muito mais, vai ficar muito mais tempo neles, né? Por conta da extensão, das produções, outros menos. Alguém sabe me dizer ou chuta qual é o primeiro movimento literário que a gente vai começar a estudar hoje? Ah, se você mandou aquela música, algum que tem a ver com um castelo medieval, assim? Uhum, Eu chuto o trovadorismo, que é a que eu mais lembro. uhum. Exatamente. Então, hoje a gente viaja para a Idade Média e a gente vai falar desse primeiro movimento literário, né, de importância na literatura portuguesa. Tudo bem? Bom, eu vou tentar compartilhar um trechinho com vocês daquele vídeo. Vamos ver se vai rolar. Se não rolar, o link está lá no grupo para vocês assistirem depois, tá? Bom, vamos ver tela inteira. Tá aparecendo para vocês o vídeo? Tá. Sim. Sim. Bom, a resolução tá meio ruim, assim, mas vamos que vamos. Vou pôr um trechinho e, na verdade, a minha intenção é que vocês prestem atenção no cenário, tá? Que se passa nos detalhes, nos lugares que ela vai caminhando, o que vai acontecendo ali atrás, tá bom? E aí, viagem no tempo, assim, comigo. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who's there. For once he was the true love of mine. Time to make me a conviction. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Without you, see, we'll find it alone. And he shall be the true love of mine. Turn to wash it in yonder brine. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Where waters flow and rain never fell, and he shall be the true love of mine. To buy an acre of land, parsley, sage, rosemary, and thyme. Between the salt water and the seaside, and he'll be the true love of mine. Bom, até aí. Deu para ver um pouquinho? Eu acho que o som talvez estivesse um pouquinho baixo, né? Mas a minha intenção aqui era que vocês vissem, né? E aí, o que vocês notaram nesse cenário, nesse lugar que ela chega? O som tava bom? Ah, que ótimo. Que eu nunca sei quando o Meet. Vamos ver. Bem medieval, né? Uhum, tem toda essa atmosfera meio mágica, assim, né?
Sim, as músicas dela, né? Você fecha os olhos e você se sente ali em um feudo, né? Em um castelo. O que que é interessante nessa música, né? Claro, a gente tem uma produção, então, contemporânea que faz referência a algo medieval, então isso já fica escancarado, né? Como eu sempre falo, a gente consegue encontrar essas referências em movimentos passados, né? Mas toda essa atmosfera construída pelo clipe, então vocês veem que ela sai do meio da floresta ali, né? E aí ela chega em um castelo, em umas construções, né? Então, o que é aquilo, né? Nada menos que um feudo, tá? Então, quando a gente fala de Idade Média, esse momento, né, que a gente vai trabalhar com o trovadorismo, nós estamos falando então de Idade Média e estamos falando de um momento em que o sistema político, econômico que regia as coisas era o sistema feudal. Então, nós tínhamos um feudo, que eram essas construções, essas muralhas construídas assim, e dentro daquele lugar haviam as atividades comerciais, né? Tinham os comerciantes que faziam as suas feiras, vendiam as suas coisas, e claro que a gente vai ter o senhor feudal, que era o rei ali, que mandava em tudo, tá? Já vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, vou colocar no Drive também, tá? Para vocês. Deixa eu achar aqui. Peraí. Então, essa música é muito boa, esse clipe, né? Para a gente se situar um pouquinho nessa Idade Média, nesse momento que a gente está trabalhando. Vocês perceberam que apareceram alguns músicos no fundo? Em um momento, assim, quando ela chega, tem uns instrumentos, um pessoal tocando música. Vocês conseguiram reparar? Sim. Bom, vou tentar compartilhar esse aqui mesmo. Bom, então aqui a gente tem, né, a minha apresentação de trovadorismo. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Bom, então a gente tem aí o trovadorismo. Peraí. O clipe da Aurora. E o mapa. Muito bem. O bom da gente estar nas aulas online é que é só projetar o mapa, né? Eu não preciso ficar me humilhando tentando desenhar. Bom, então a gente está aí, Idade Média, tá? Século XII, mais ou menos, até o século XV, ok? E vocês estão vendo aqui esse mapa da Península Ibérica, tá? Do século XIII. Então, mais ou menos o período compreendido aí por nós. Bem, o que nós precisamos, então, entender? Nesse momento, a gente não tem uma definição do que é Europa, né? Espanha, Portugal. Na verdade, o que a gente tem, esse território aqui todo, né? Aqui já está separado como Portugal, mas o que a gente tem é a Península Ibérica, tá? Então, vocês podem ver, tem os reinos aí, o Reino de Leão e Castela, que é a maior parte aí da Espanha, Navarra, Aragão, e aqui os domínios muçulmanos, né? E aí toda essa região depois vai se transformar no século XVI, com a união ali, casamento político dos reis da Espanha, que vai ter a fundação, então, do que nós entendemos hoje por Espanha. Aqui a gente tem Portugal, né? Porque nesse período a gente vai ver que é um momento de independência de Portugal. Então nós tínhamos vários reinos, né? Então cada um desses reinos a gente pode pensar como uma espécie de feudo, tá? E aqui mais no norte de Portugal, então aqui tem Portugal, e essa partezinha que está em branco, que pertence a Leão e Castela, aqui, na verdade a gente vai ter toda essa região hoje se chama Galícia, né? E faz parte da Espanha, mas nesse momento fazia parte do território ali português, tá? Então o que acontece? A gente tem esses reinos e aí nós vamos ter o Dom Afonso,
que vai ter uns casos de família ali, umas tretas com a mãe, vai querer se separar porque ele se casa, né? E aí ele vai querer se separar da família, vai querer ter o seu próprio lugar, e aí tem uma ruptura, e aí os reinos se separam, e aí a gente tem aí a independência, né? E a origem de Portugal, tá? Então é dentro desse contexto e aqui nessa região que nós vamos entender o trovadorismo, principalmente aqui no norte de Portugal, inclusive nessa partezinha branca que não está delimitada, tá bom? Dúvidas até aqui? Nesse período, o que a gente precisa, né? A gente pode entender, então, a arquitetura. A gente está falando de Idade Média, do românico, bizantino e principalmente o gótico, tá? Não o gótico suave ou aquele estilo que a gente gosta de usar no frio, né? Acho que todo mundo tem uma fase meio gótica. Se você ainda não teve, você ainda vai ter. Mas, enfim, quando a gente fala de gótico, nós estamos falando dessa arquitetura com essas torres, tá bom? Acho que na aula de arte ou história, provavelmente vocês vão ver mais a fundo. A gente tem esses arcos, né? Então, por dentro, essas construções grandiosas aí, e sempre esses arcos, então é uma marca aí dessa arquitetura medieval, tá? E é muito interessante, porque aqui no Brasil a gente não tem, assim, né, essas construções medievais, porque não se tinha Brasil, né, como nós conhecemos hoje, naquele período. Os portugueses, os europeus ainda não tinham saído para as navegações. E é por isso que a gente não vai estudar trovadorismo no Brasil, porque não existe, tá bom? Mas na Europa, quando a gente chega nesses lugares, o que nós mais temos são essas construções ainda preservadas, tá? Eu me lembro que em 2018 eu fiz um intercâmbio para a Espanha, fiquei 2 meses e eu justamente estudo outras línguas da Espanha. Então eu estudo galego, catalão, e eu fui para Galícia, né? Era um sonho que eu tinha, porque eu estudava tanto trovadorismo, Idade Média, galego, e aí eu fui para Galícia, e assim, parecia que eu tinha atravessado um portal e realmente voltado assim, para a Idade Média, quando eu via essas construções, as cidades todas de pedra, assim. É bem bonito e assustador, mas bem bonito também. Depois eu falo um pouquinho mais sobre a Galícia. Bom, sistema feudal. Então, como é que funcionava aí esse tal de feudalismo? A gente tem o que manda, o rei, o clero, né, que fica ali entre o rei e a nobreza, então o clero, né, a igreja, a nobreza, então, né, ali a função deles era puxar o saco do rei e tudo mais, viviam ali na corte. E claro que para sustentar esse povo todo, né, nobreza, clero e o rei, precisavam-se aí dos servos, né, as pessoas que iam trabalhar, trabalhar, trabalhar e dar tudo que elas tinham para os privilégios e para sustentar essa galera toda, tá? Nada de muito novo do que nós temos hoje em dia, né? Então, aqui a gente só muda os nomes, então. A gente tem o rei, o clero, a nobreza e os servos. Dúvidas até aqui? Até aqui nenhuma. Nenhuma? Só eu ver uma coisinha aqui. Me parece que está faltando um slide. Acho que eu acabei apagando um slide do contexto histórico. Mas anotem, então, o seguinte, né? Qual é o contexto histórico quando a gente fala de trovadorismo? Independência de Portugal, tá? Independência de Portugal, feudalismo. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Deixa eu voltar. Então, a gente tem independência de Portugal, feudalismo, teocentrismo.
Alguém sabe me dizer o que seria o teocentrismo? É o homem como centro do... Não, é. Eu acho que é o homem como centro do mundo. É Deus. Eu acho que é Deus no centro do mundo. É Deus, Então, né? sim, aqui, quando a gente vê, então, esse prefixo teo, né, nós estamos falando de Deus. Teológico, teologia, teocentrismo, significa Deus, tá? Então, teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Então, no pensamento medieval, eu tô colocando no chat aí contexto histórico, tá? Então, no pensamento medieval, e aí é um ponto muito importante, muitas vezes a gente olha para a Idade Média e a gente fica, nossa, um período horroroso, a Idade das Trevas, que pessoas atrasadas, nossa, viver nesse período, que horror. Mas, sempre que a gente vai estudar um contexto histórico, viajar no tempo, a gente precisa tentar entender o pensamento daquele período. Era uma outra realidade e um outro pensamento, tá? E nós tínhamos ali um pensamento meio que de conformismo, assim. Então, as pessoas viviam dentro daquele sistema e estava tudo bem. Para elas, não havia. Elas nem imaginavam que poderiam ir além, né? Que haveriam mais coisas do que aquilo. Estava tudo bem, tá? E a vida seguia. E eles tinham as suas, como posso dizer, os seus adjetivos também. Se a gente pensar que naquele período as produções literárias, como nós vamos ver no trovadorismo, não eram escritas no papel, né? Eram tudo memorizadas. Então a gente tem que pensar aí como que era forte a memória dessas pessoas, né? Que elas trabalhavam com isso, a criatividade delas também naquele período, tá? Hoje em dia, se a gente sai de casa sem o nosso celular, já era, né? Parece que a gente tá sem cérebro. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Sai de casa sem o celular, nossa, para onde eu vou? Estou desnorteado, né? E naquele período não tinha celular, não tinha alarme, não tinha nada disso, né? Então era tudo a cabeça, tudo pensamento mesmo. Então a gente precisa distinguir bem isso. E aí, nesse período, então, a gente vai ter o pensamento teocêntrico. A igreja exercia uma forte liderança, né, uma forte influência na sociedade, então o pensamento era todo esse, um pensamento teocêntrico, tá bom? E, derivado aí desse pensamento teocêntrico, da força da igreja, a gente vai ter um desses movimentos bem importantes que são as cruzadas, né? Esses movimentos financiados aí pela igreja, para que esses cavaleiros eles expulsassem então os árabes, os judeus da Península Ibérica, tá? Então era um movimento aí de expansão do cristianismo, da igreja. Só que, ao meu ver, não estava. Na verdade, esses movimentos não estavam necessariamente ligados só à fé, sabe? De, nossa, eu quero propagar a minha fé. Haviam interesses políticos, econômicos por trás. Por quê? Quem é que queria dominar, né, aquela região? E aí você começa a ver os árabes chegando, invadindo a península. Então, fica meio perigoso ali para os negócios, né? Então, infelizmente, o que a gente acaba vendo ao longo da história são esse mau uso da fé, né? Com essa má intenção, tá? Então, a gente tem as cruzadas, então, que são esses movimentos aí de expansão para expulsar os árabes da península. E por que eu estou falando desse movimento? Porque quando a gente vê algumas produções trovadorescas, a gente vai ver que esse contexto histórico, ele também vai influenciar, vai aparecer ali, tudo bem? Vocês querem comentar alguma coisa? Dúvidas? Não? Então, a gente vai seguindo. Acho que deu uma travadinha aqui. Eu vou mostrar para vocês a primeira produção trovadoresca, tá? Que se chama Cantiga da Ribeirinha. Vou ler para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Na tela?
Diz assim: no mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cajamoiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando eu vos vi em saia, mas um dia que me levantei, que vos então não me vi feia, e minha senhor desaquelha, me foi a mim muito mal dia ai. E vós, filha de Dom Pai, muniz e bem vos semelha, da ver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós ouvi nenei, valha dua correia. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai. Ah, que legal, aqui tem a tradução. Eu tinha até esquecido, gente. Antes de eu ler a tradução, vocês conseguiram entender alguma coisa dessa primeira parte aqui da cantiga da Ribeirinha? Sejam sinceros. Nadinha de nada. Nadinha de nada, né? E parece que tá em português, mas é uma língua diferente, né? Não dá para entender. Por que será que a gente não tá entendendo muito bem? Alguém tem alguma ideia? Por que será que tá difícil de entender? Essas palavras estão ali, mas parece que não entra, né? Não faz sentido. Misturado, né? Tipo com o espanhol. Ah, a gente sempre tem conhecimento da língua, né? Assim, no caso do português, assim. Mas é que de fato, essa língua que está colocada aqui não é só o português, né? Como, deixa eu ver quem colocou, né? Que está misturado, tipo, com o espanhol. Na verdade, essa é uma língua chamada galego, tá? E essa língua ainda existe hoje, né? E é falada ali na Espanha, então, na região da Galícia, na comunidade autônoma da Galícia, e é essa sensação. O galego é justamente um português misturado com o espanhol, né? Na verdade, eles me matariam se eles ouvissem eu falando isso. Mas essa é a impressão que dá. Quando um português ou um brasileiro vê um galego falando, tem a impressão de que é um espanhol tentando falar português. Já para o espanhol, parece que é um português ou um brasileiro tentando falar em espanhol, tá? Então, realmente parece que é bem parecido. Eu queria compartilhar com vocês, mas eu vou deixar para o finzinho da aula, tá? Se não der tempo, eu mando os links para vocês das pessoas falando galego hoje. Tem músicas, né, em galego. E justamente, né, eu sempre falo, gosto de trabalhar com o trovadorismo, porque é o momento, assim, de divulgar essa língua, né? Eu gosto muito de espanhol, sou professora de espanhol também, como eu falei, e eu defendo muito espanhol, América Latina e tudo mais, só que quando eu vou para essa área, né, das outras línguas da Espanha, aí eu meto o pau no espanhol, né, porque é a língua de dominação ali da Espanha, tentando suprimir o galego, o catalão, enfim. Eu estou terminando um mestrado onde basicamente eu estudo políticas linguísticas da Espanha, então eu gosto muito de falar do galego e do catalão. Então, sempre que eu tiver oportunidade, vocês vão me ver falando e divulgando essas línguas que são muito interessantes, tá? Enfim, feita essa digressão, então aqui a gente tem essas cantigas em galego-português. Então, é importante vocês guardarem isso, porque quando a gente fala, né, das cantigas, deixa eu ver, também não está escrito aqui, mas anotem aí no caderno, tá? Ou na folha, enfim. Trovadorismo, cantigas, galego-português, tá? Vou ler para vocês, então, essa tradução aí. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós e ai. Minha senhora alva e de pele rosadas, quereis que vos retrate? Quando eu vos vi sem manto, maldito seja o dia em que me levantei, e então não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me ocorreu muito mal.
E a vós, filha de Dom Paio Muniz, parece-vos bem que me presenteeis com uma guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós receberá algo, mesmo que de ínfimo valor. Agora ficou melhor, né? Para entender. Do que tá falando essa cantiga? E aí? É sobre o quê? Sobre uma mulher. Uhum. E o que nós temos a respeito dela? É sobre um amor, amizade, tristeza. Beleza. Uhum. Bom, esse foi o primeiro registro, então, se considera a primeira cantiga trovadoresca em galego-português. E vamos entender, então, essas produções trovadorescas, né? Quando a gente fala de trovadorismo, nós estamos falando principalmente de poesia e de música. Então, se a gente pesquisar imagens, né, de trovadorismo, a gente vai encontrar essas gravuras, assim, tá? E sempre pessoas retratadas com instrumentos musicais. Isso não é à toa. Trovadorismo vem de trovar, e trovar significa cantar. Então, esses trovadores, né, essas pessoas que cantavam aí, escreviam essas canções, essas cantigas, eles trovavam, então, o amor, né, principalmente. Então, aquela ideia da cantada, literalmente feita, porque era de fato uma música, uma cantiga, tudo bem? Então, o trovadorismo vem aí de cantar. Por isso que a poesia trovadoresca, essa produção trovadoresca, é chamada de cantiga, tá bom? Cantigas. Bom, nesse cenário, então, trovadoresco, o que nós vamos ter? As pessoas que escreviam as cantigas, os trovadores. Nós vamos ter os jograis, né, o jogral e o menestrel. Então, o trovador seria ali o compositor. Geralmente, ele fazia parte da nobreza, vivia na corte, tá? O jogral e o menestrel eram as pessoas que tocavam os instrumentos e que cantavam as cantigas. Essas cantigas geralmente eram cantadas, né? Feitam apresentações para todo mundo assistir na corte ou no meio do povo, tudo bem? Então a gente tem esse cenário todo. E nós dividimos, então, as cantigas trovadorescas em dois tipos, as cantigas líricas e as cantigas satíricas, tá bom? Lírica, lembra, acho que semana passada não, né? Mas na primeira aula que eu falei dos gêneros clássicos, né? Do Aristóteles, a gente tinha a lírica. Então, a lírica está sempre relacionada ao sentimento, tá? E aí, dentro das cantigas líricas, nós temos a cantiga de amor e a cantiga de amigo. E temos, por outro lado, as cantigas satíricas. Quando a gente fala de sátira, nós estamos falando de crítica, de humor, tá bom? E aí, dentro das cantigas satíricas, nós temos escárnio e maldizer. Então, isso é importante vocês saberem e guardarem, tá? Cantigas trovadorescas, líricas e satíricas, amor, amigo, escárnio e maldizer, ok? Dúvidas até aqui? Você poderia repetir o que é escárnio e maldizer? Por favor. Uhum. As cantigas de escárnio e maldizer, elas fazem parte desse gênero satírico, né? Que tem a ver com crítica, com humor. Eu já vou dar os detalhes de cada uma delas, tá bom? Eu trouxe alguns exemplos, inclusive. O jogral e o menestrel, se eu não me engano, sim, poderiam ser os músicos. Talvez um cante e o outro toque os instrumentos, tá?
mas eles fazem parte aí desse cenário de interpretar as cantigas escritas pelos trovadores. Tá? E a gente vai ver, então, os exemplos dessas cantigas. Essa aqui é Cantiga de Amor, Cantiga de Bernal de Bonaval. Vou ler para vocês. A dona que eu amo e tenho por senhor, a mostrar-me a Deus, se vos em prazer for. Se não, dá-de-me a morte. Aqui tenho eu por lume destes olhos meus, e por que choram sempre, a mostrar-me a Deus. Se não, dá-de-me a morte. Essa que vós fizestes melhor parecer, de quanta sei a Deus, fazede-me a ver. Se não, dá-de-me a morte. A Deus que me a fizestes mais amar, mostrade-me algo que possa com ela falar. Se não, dá-de-me a morte. E aí, o que a gente tem aqui? Esse eu lírico, ele tá pedindo o quê? O que está acontecendo nessa cantiga? Quem se arrisca aí? Bom, ele demonstra muito sentimento. Uhum. Um sentimento, alguma coisa com a morte, um amor possessivo. Sim. A cantiga de amor demonstra o amor. Sim. A cantiga de amor, então, ela tem alguns pontos muito importantes. O eu lírico é sempre masculino, então é um homem apaixonado, né, por uma mulher. O assunto principal da cantiga de amor é o sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada e distante. Então, essa mulher da cantiga de amor, ela é perfeita, ela não tem nenhum defeito, sabe? Ela não caga, ela não acorda feia, ela já acorda maravilhosa, né? Então, ela é sempre idealizada, tá? E isso traz um sofrimento amoroso para o eu lírico. Por quê? Esse amor que ele sente é sempre um amor impossível. E por que impossível? Porque ela é perfeita, né? Então, nessa idealização, muitas vezes, essa mulher, ela pode pertencer a uma classe social mais elevada do que o trovador, né? Do que o eu lírico, no caso. Então, a gente vai ter aí o que nós chamamos de vassalagem amorosa. É um termo tirado do sistema econômico ali do período. Então, lembra que a gente tem o rei, o clero, a nobreza e os servos? A nobreza está numa posição social mais elevada do que os servos. Isso nós chamamos de vassalagem, quando alguém é superior a você por conta da classe social, tá? E isso o eu lírico traz para a cantiga, tá? Então a gente vai ter a relação de vassalagem amorosa. A mulher, ela é colocada, né, aqui nesse alto patamar, ela é idealizada, e o eu lírico, ele é um bosta. Nunca vai poder ficar com ela porque ela tá nessa posição elevada, né? Em outros casos, esse amor é impossível porque essa mulher, além de estar numa posição social mais elevada, ela já é casada. Aí, né, meu querido, não dá para te ajudar, né? Eu fico assim para os trovadores, me ajuda a te ajudar. Mas essa é a temática, então. Esse amor é sempre impossível e isso causa sofrimento no eu lírico, tá? A ambientação, né, dessas cantigas geralmente, então, se passa na corte, tá? E um traço da vassalagem amorosa, então, se no vestibular cair uma questão, encontre na cantiga um elemento que mostre a vassalagem amorosa. É só a gente pegar as formas de tratamento. Se vocês perceberem aqui na cantiga, ele diz, né? Cadê? A dona que eu amo e tenho por senhor. No galego português medieval, nós não tínhamos a palavra senhora, tá? Então, a gente sabe que é uma cantiga de amor quando
nós temos o eu lírico masculino, então aqui, a dona que eu amo e tenho por senhor. A gente já sabe que é um eu lírico se declarando a uma mulher. Sabemos que é de amor por conta do sofrimento, né? Porque ele está pedindo para Deus deixar para que ele veja essa mulher. E se ele não puder ver ela, que Deus então mate ele, dê a morte para ele, tá? Então, é um tema muito comum. Esse amor cortês que eu coloquei aqui, né? Esse amor respeitoso. Então, amor cortês é um amor respeitoso. Nunca se concretizou, eles não tiveram nada, não tiveram nada concretizado, nada físico, mas ele continua amando essa mulher. E para ele, tudo bem, ele sabe que ele não vai poder ficar com ela, que esse amor não vai se concretizar, mas se ele só puder ver essa mulher, ele já vai ficar feliz. Tem algumas cantigas que o eu lírico, ele diz, né, na cantiga da Ribeirinha mesmo, essa primeira aqui que eu li para vocês, ele diz, né, maldito o dia que eu me levantei e te vi quando você acabou de acordar, né, te vi sem os enfeites, porque você não é feia, então eu me apaixonei mais ainda. Então é essa ideia da mulher que ela é maravilhosa, entendeu? Então, eu lírico, né, nessas cantigas de amor, sempre vai dizer isso, né, que quer ver a amada, que se ele só puder ver a amada, ele já vai ficar feliz. E se ele nem puder ver, né, ela, que ele morra, então, tá? Então, é uma coisa bem, né, assim, pesada, né, bem dramática, assim. E esse sofrimento amoroso que o eu lírico traz, nós chamamos de coita amorosa, tá bom? Gravem esse nome, porque eu não estou falando de coito, tá bom? Nós estamos falando de coita amorosa, que é o sofrimento amoroso. Então, cuidado com esse termo aí, tá bom? Dúvidas até aqui? Comentários? Então, vocês acham que o sertanejo sofrência é super inovador aí? Porque vocês ainda não conheciam as cantigas de amor, tá bom? Podemos seguir? Sim. Cantiga de amigo. Depois eu vou mandar esse link também para vocês ouvirem essa cantiga. Tem um site muito legal de uma universidade portuguesa que eles recriaram. Então, eles musicaram essas cantigas para tentar trazer essa ambientação medieval. Então, eles pegaram os instrumentos mais comuns na época ali e tentaram musicar as cantigas. E aí tem várias, assim, tá nessa apresentação tem o link também. É muito legal. E aí no YouTube tem essa cantiga musicada, né? E essa, no caso, diz assim, né? Ai, flores do verde pino. Então, ai, flores do verde pino. Ai, flores do verde pino. Se sabedes novas do meu amigo, ai, Deus, eu é. Ai, flores do verde ramo. Se sabedes novas do meu amado, ai, Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que a me ha jurado, ai Deus, eu é. Vós me perguntades pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que é sano e vivo. Ai Deus, eu é. Vós me perguntades pelo vosso amado, eu bem vos digo que é vivo e sano. Ai Deus, eu é. E eu bem vos digo que é sano e vivo, e será vosco ante prazo saído. Ai Deus, eu é. E eu bem vos digo que é vivo e sano, e será vosco ante o prazo passado. Ai Deus, eu é. O que a gente tem nessa cantiga? Vamos por partes. O eu lírico é um eu lírico, né? Então, quando eu falo de eu lírico, é essa voz do poema, tá? A pessoa que está falando aí dentro do poema. É uma voz masculina ou feminina?
Vamos ver se vocês conseguem identificar. É uma voz feminina. Uhum. Feminina, né? Se a gente vê, ó, se sabedes novas do meu amigo, né? Novas do meu amado. Então, aqui na Idade Média, né? Sempre que for falado de relacionamento, a gente vai ter esse relacionamento entre homem e mulher, tá? Então lembrem-se, nós estamos aqui na Idade Média, tudo bem? Isso está dentro da possibilidade ali do pensamento, tá? Então, nesse caso, a gente vê, então, um eu lírico feminino buscando pelo seu amado, tudo bem? Então, essa é a principal característica e diferença da cantiga de amor e de amigo. As duas cantigas, então, as líricas aí, amor e amigo, elas falam de amor, só que de uma maneira diferente. Aqui, na cantiga de amigo, nós temos esse eu lírico feminino, mas isso não significa que quem escreveu a cantiga foi uma mulher, tá bom? As mulheres, elas não tinham um papel muito importante dentro dessa cultura letrada na Idade Média. O único papel, talvez, que restasse às mulheres nesse período fosse aí dançar, né? As cantigas ali, se apresentar, mas escrever nós não temos registros, tudo bem? Mas nós temos então um trovador que coloca um ponto de vista feminino. Para vocês entenderem melhor isso, é só buscar qualquer música do Chico Buarque, assim. Tem algumas canções que ele canta a partir de uma perspectiva feminina, tá? Então é isso que nós temos aqui. Eu lírico feminino, presença de paralelismos, ou seja, um refrão, um pedaço que fica se repetindo, tá? Por conta dessa estrutura, desse refrão, desses versos que se repetem sempre, a gente vai ter um predomínio da musicalidade. Então, as cantigas de amigo eram muito mais musicais, né, do que as outras, por conta da sua própria estrutura ali. Qual que é o tema principal? Se na cantiga de tem a coita amorosa, esse sofrimento amoroso do eu lírico, né? Aqui a gente tem o lamento de uma moça que o namorado foi embora, tá? Então, na cantiga de amigo, esse amor ele já se concretizou, é algo realizável. Só que o que acontece? Esse namorado partiu, zarpou, tá? E por que que ele partiu? Muitas vezes eles foram nas cruzadas. Vocês se lembram do contexto histórico que tinham essas expedições? Então, muitas vezes esses homens aí, esses namorados, né, que na cantiga é colocado como amigo. Então, outra vez, amizade entre homem e mulher na Idade Média também não era um pensamento possível. Então, quando a gente fala de amigo, nós falamos do amante, né, do namorado. E não é à toa que muitos avós aí usam esse termo. Hoje acho que menos, mas quando eu era pequena eu ouvia muito quando as pessoas não eram casadas, né? Ah, eles estão amigados. Ou, ah, você já viu seu amigo hoje, né? Então, vem daí, inclusive. Então, quando a gente vê o termo amigo nas cantigas de amigo, nós temos aí esse namorado, esse amante, né? E a pessoa amada. Na cantiga de amigo, nós temos um amor natural e espontâneo. É um amor possível. A ambientação é sempre rural, então ela está sempre procurando alguém para conversar e para receber notícias desse namorado. Então ela conversa com as flores, ela conversa com Deus, ela conversa com as amigas, com o padre, né? São várias as cantigas de amigo aí em que nós vemos essa voz feminina buscando notícias, tá? Deus sempre aparece no poema, é um elemento importante, porque não se sabe onde esse namorado está, só Deus sabe onde ele está. E nós temos aí, talvez, pouca subjetividade em relação à cantiga de amor, porque aqui é mais esse lamento, ela está procurando saber notícias dele, né?
Então não é tanto aquele sentimento profundo, do fundo da alma, como acontece na cantiga de amor. Tá certo? Dúvidas até aqui? Ô, professora, então a cantiga de amor é mais subjetiva. Sim, eu vou disponibilizar para vocês nos slides, tá? Oi, Igor, pode falar que eu não ouvi. Então a cantiga de amor é mais subjetiva que a de amigo. Sim, sim. Por conta desse sofrimento todo, dessa coisa, né, dessa idealização. Na cantiga de amigo, nós não temos tanto, né, uma idealização, porque é um amor possível, né? Tanto que o namorado foi embora, não se sabe quando ele vai voltar. Na de amigo, não, é uma coisa mais profunda, mais forte. E nos leva até pensar que esse eu lírico da cantiga de amor talvez ele ame mais o sentimento do amor do que a amada, porque ele valoriza tanto esse sofrimento que, na verdade, o que está em jogo, a gente pode pensar, não é nem a pessoa que ele ama em si, mas o próprio sentimento do amor, tá? Sim, as cantigas de amigos sempre vai ser um lamento, né? Esse eu lírico feminino sozinho, procurando notícias desse namorado que sumiu, que viajou, tá? Mais dúvidas? A nossa Por aula, enquanto, não. então, ela acabou, né? 10h20, que pena. Eu sempre tento falar do trovadorismo em uma única aula, mas são muitas referências que eu gosto de trazer. Só para eu já liberar vocês, para a próxima aula, então, eu vou falar das cantigas satíricas, tudo bem? Então, vocês podem revisar os slides. E eu já deixo aqui, olha, algumas sugestões para entender mais sobre esse período, essa ambientação. Então, tem esse filme, que é bem velho, né? As Blumas de Avalon. O Nome da Rosa, que deu origem ao filme, né? Não sei se dá para vocês verem. Ele é um livro e é muito legal. Geralmente os professores de história adoram tanto o livro como o filme, mas vocês podem ver o filme para entender também essa contextualização toda da Idade Média. E tem uma série na Netflix que é Outlander, que dá para a gente entender muito também sobre todo esse contexto. Oi. A sua aula vai até às 10h50. 10h50? Ah! Ainda tem 25 minutos. Muito obrigada, gente. Eu tô super perdida, porque, né, ao longo da semana eu dou várias aulas de 50 minutos, né? Mas aqui tem mais. Nossa, então vai dar tempo. Gente, se vocês não me avisam, olha só, minha cabeça. Então vamos terminar isso aqui. Ai, muito obrigada, Ana. Bom, então vamos voltar. Desfaz tudo o que eu disse agora e depois faz de conta que vocês não viram as referências ainda, tá? Bom, vamos lá. Cantigas de amigo, dúvidas ainda? Não? Bom, então vamos lá. Cantigas satíricas agora. Nós temos aí o clássico das cantigas satíricas. Essa aqui é um exemplo de cantiga de escárnio, tá? Então eu vou ler para vocês. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvei em meu trovar. Mas, ora, quero fazer um cantar, em que vos louvarei todavia. E vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e sandia. Ai, dona feia, se Deus me perdone, pois havedes a tão gran coração, que vos eu louve, é nesta razão, vos quero já louvar todavia, e vedes qual será a louvação, dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos eu louvei em meu trovar, pero muito trovei, mas ora já um bom cantar farei.
em que vos louvarei todavia, e direi-vos como vos louvarei, dona feia, velha e sandia. Bom, o que a gente tem aqui nessa cantiga, né, da dona feia? O que chama a atenção aqui nessa cantiga? Apaixonadinho? Será que ele realmente está apaixonadinho? Ele tá zombando, né? Tá zombando. Qual que é a história dessa cantiga? Uma dona feia chegou no trovador e reclamou, né? Nossa, ninguém nunca fez uma trova para mim, né? Ninguém nunca me cantou. Eu não tenho uma cantiga dedicada a mim. E aí o trovador, nossa, tudo bem, né? Ninguém nunca fez, né, uma cantiga para você, ninguém nunca fez uma trova para você. Não se preocupe, eu vou fazer. Mas eu vou fazer uma cantiga, então, vou fazer um trovar para dizer que você é velha, que você é feia, velha e demente, e idiota, tá? Então, é uma cantiga ofensiva, né? Assim. Só que percebam que a gente não sabe quem que é a dona feia, né? Ele só colocou aí, dona feia. Quem que é a dona feia? Pode ser qualquer uma, tudo bem? A gente não sabe quem que é a pessoa. Então, a gente tem na cantiga de escárnio uma crítica indireta. E normalmente, então, a pessoa ela não é identificada. Sabe aquela indireta do Facebook ou dos status, assim? Ai, tem gente que, sabe, quando a gente não coloca o nome, só joga indireta, assim? É a mesma coisa, tá? A cantiga de escárnio, tudo bem? A Evelyn já está assim, romantizando, né? Como naquelas comédias românticas que a gente vê, né? Que o malandro, o cara começa a zoar a protagonista e depois eles se apaixonam. Infelizmente, aqui na cantiga de escárnio isso não acontece. É só zombaria mesmo, tá? Desculpa quebrar suas expectativas, mas na cantiga de escárnio é só a sátira mesmo, tá? Então, uma crítica indireta. A linguagem, ela é mais trabalhada, cheia de sutilezas, trocadilhos e ambiguidades. Então, é um poema irônico e talvez por isso vocês entendam, num primeiro momento, que ele está apaixonado, que ele está falando coisas boas, assim, porque essa é a intenção. É uma linguagem muito bem trabalhada, ele vai colocando ambiguidades, ironias, tudo bem? Mas é uma crítica. Dúvidas até aqui? Não? E aí nós temos então a outra cantiga, que é a de maldizer. Essa aqui diz assim: Martim jogral que defeita, sempre convosco se deita vossa mulher. Vedes-me andar suspirando, e vós deitado gozando, vossa mulher. Do meu mal não vos doeis, morro eu, e vós fudeis vossa mulher. O que nós temos aqui nessa cantiga? Tem alguma coisa de diferente da cantiga de escárnio? Talaricagem. Uhum. Basicamente. Ele especifica de quem é que se fala, exatamente. Na cantiga de escárnio, a gente tem a dona feia, a gente não sabe quem que é. Nessa cantiga, além dele colocar o nome, ele coloca a profissão. É como se fosse, né, o Antônio da padaria, entendeu? Que é para saber realmente quem que é a pessoa, não é qualquer um. É o Martim Jogral. Tá? Então, ele coloca o nome e a profissão. Então, ele já não está nem aí, ele quer realmente afetar essa pessoa.
E qual que é a história desse trecho aqui, dessa cantiga? Ele está dizendo desse Martim Jogral, que ele anda pelos cantos aí se achando, porque ele está casado, ele fica, né, se vangloriando por conta da mulher dele. Só que enquanto ele sai, todos, como se todos os outros usassem da mulher dele, tudo bem? Então, tipo, ele tá falando isso, você, né, tá se vangloriando, só que enquanto você fica aí se vangloriando, eu também tô lá com a sua mulher, tá? Então, tipo, é bem ofensivo e nós temos o nome ali explícito de quem é a pessoa ofendida, tá bom? Vou colocar aqui, então, cantiga de maldizer, crítica direta, a pessoa satirizada é identificada, e nós temos uma linguagem agressiva e direta, então não é cheia de ambiguidades. A ofensa, ela é direta, tá? Zombaria e uma linguagem um pouco culta, tá? Mas a gente tem já palavras de baixo calão, tudo bem? Dúvidas até aqui? Comentários? Isso, né? Essa é a palavra, né? Meio vulgar. A gente chega a usar aí algumas cantigas que chega a ser meio vulgar, né? Eu vou tentar abrir um link aqui para mostrar para vocês aquele site que eu falei das cantigas. Eu quero que vocês vejam. Então, cantigas líricas, a gente precisa pensar que fala de sentimento, então, de amor e amigo, tá bom? A de amor, o tema principal é a coita amorosa, e nós temos na cantiga de amigo esse sofrimento aí, essa pergunta pelo amado que sumiu. E nós temos as cantigas satíricas, que vão mais para o humor, para a crítica, para a ofensa, em que a de escárnio tem uma linguagem mais elaborada e é indireta, enquanto a cantiga de maldizer, ela já vai ser mais direta e ofensiva. Ok? Dúvidas em relação até aqui, a tudo que nós vimos, trabalhamos? Não, tá indo super bem. Uhum. Gente, eu vou colocar 2 músicas para a gente fazer uma comparação, tá? Deixa eu só voltar aqui no meu slide. Isso aqui tá repetido. Um outro ponto importante antes de eu colocar para vocês. A gente tem muito forte a poesia trovadoresca, que são as cantigas, tá? Mas nós também vamos ter na Idade Média a prosa trovadoresca, as chamadas novelas de cavalaria. E um dos temas mais recorrentes é a demanda do Santo Graal, que ainda hoje é um dos temas de vários filmes, de várias histórias, né? Quando se voltam ali na Idade Média. Mas a gente tem várias novelas de cavalaria, em que nós temos o cavaleiro, que é o protagonista, tem esse espírito aí do herói, né? Que vai. Geralmente ele está numa jornada, numa expedição. Ele tem uma amada, uma mulher que ele ama e que ele vai fazer de tudo para conquistá-la, para defendê-la. Então ele tem os seus valores, né? Aquele mocinho, né? O cavaleiro ali. E aí a gente tem alguns temas bem recorrentes. Então ele está em busca de algo, em busca do Santo Graal, em busca de defender o seu feudo, o seu reino, enfim. Algumas das novelas de cavalaria que fizeram sucesso, né, que são conhecidas, a gente tem essas novelas ao redor do mundo todo, né? Na literatura portuguesa, a gente tem, vou botar aqui, o caso da história de Tristão e Isolda. Vocês já ouviram falar? Tristão e Isolda?
Eu tenho até o livrinho aqui. Esse aqui é mais curtinho. Talvez vocês consigam achar esse livro, mas devem ter filmes, outras histórias, inclusive, baseados. Basicamente, Tristão e Isolda é o primeiro Romeu e Julieta aí da história, tá? Shakespeare deve ter se inspirado nessa história, então é um amor aí entre esses jovens, esse cavaleiro, né? Um amor impossível, e que no final os dois acabam morrendo, tá? É bem Romeu e Julieta mesmo, um Romeu e Julieta medieval. E uma outra história é a do Rei Arthur, né? Vocês conhecem. Disney tá aí, as historinhas, os desenhos estão aí. Conhecem Rei Arthur? São belos exemplos, então, das novelas trovadorescas. Quando a gente fala de novela, então já vamos romper com esse imaginário, nós não estamos falando das novelas da TV, da Rede Globo, tá? A gente está falando de livros. Uma novela é um romance, uma prosa, tá? Um livro em prosa, então uma novela. Ok? Dúvidas ou comentários? Deixa eu ver se eu consigo Por carregar enquanto, aqui o não. vídeo. Bom, eu vou compartilhar com vocês essa música aqui, essa cantiga musicada, e vocês vão tentar identificar qual que é o gênero dela, tá? Deixa eu ver se não tá escrito aqui, para não dar spoilers. Muito obrigada, pessoal. Vocês, assim, inflam o meu ego. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aparecendo na tela do YouTube? Sim. Sim? Então, tentem identificar que tipo de cantiga é essa aqui. Vou passar um pouquinho só. Como tá o sol? Bom, e aí, pessoal? Bom, tá, na verdade, a versão cantada eu acho que tá em português de Portugal, mas a letra que apareceu em galego-português, tá? Mas deu para entender um pouquinho? Que tipo de cantiga é essa, será?
De amor, de amigo, de escárnio ou de maldizer? De amigo? Por que de amigo? Apareceu a palavra amigo, né? E vocês viram que é um eu lírico feminino também, né? Quando ela diz, ai, bailemos já todas três, ai, amigas, né? Então é como se ela estivesse sofrendo, né, pelo amigo, mas vamos lá, amiga, vamos sair, vamos dançar, olha, as árvores já estão floridas, vamos lá, entendeu? Vida que segue. Então, essa temática, né, de não saber onde o amigo está, mas ir com as amigas para dançar, tudo bem? Caroline, eu vou pedir para você mutar o seu microfone um pouquinho, porque está dando eco. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não. Não? Vou colocar uma outra música para vocês. Essa música agora é contemporânea, para que vocês pensem se tem alguma relação com essa cantiga aqui do Bailemos Nós Todas Três, tá? Deixa eu ver. Vamos ver se vocês... Tá dando para ouvir o som? Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Calma que ainda é aula de literatura. Eu vou te derramar. Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Zara os vai beijar na boca. Aproveitar a noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. As Ferraris vai beijar na boca. Aproveitar a noite e fica louca. Esquece ele, fica louca. Bom, acho que esse trechinho já deu para a gente entender, né? E aí, será que a gente consegue fazer um paralelo entre aquela cantiga de amigo, do Bailemos Nós, Todas Três Amigas, para essa música da Simone e Simaria aí? O que tem em comum? Tudo a ver as duas? Por quê? Que as duas estão falando pra amiga aproveitar e esquecer o cara. Uhum. Então, eu sempre faço essa ponte para a gente ver que os temas, né? Não é porque a gente está estudando Idade Média, né? Lá atrás, nossa, que coisa chata, essas histórias, o povo já morreu, papel velho, né? Só que a gente vê para as nossas produções contemporâneas isso em todos os aspectos, né? Peguei esse exemplo do sertanejo, porque o sertanejo abre muito espaço para medievais aí, do sofrimento amoroso e de tudo mais, mas a gente consegue ainda fazer essa referência e encontrar
essa temática, né? Então, vejam, é um sentimento, é algo que o homem já falava, já produzia, né? Coisas artísticas, culturais ali, né? Músicas, no caso das cantigas, então ele já escrevia cantigas sobre isso e com o passar dos séculos, isso não mudou, né? Só mudou a maneira de expressar isso. Se na Idade Média eles expressavam através das cantigas, com aqueles instrumentos, né, elaborados, hoje a gente tem aí vários gêneros musicais, temos o cinema, enfim, várias maneiras de poder falar do mesmo assunto, tá bom? Mais comentários aí a respeito disso? A gente encerrar a nossa aula, eu tinha preparado até uma paródia, sabe? Mas eu não sei se eu devo passar mais humilhação, assim, do que esse cursinho já me faz passar. E aí, o que vocês acham? Ah, vocês não estão nem aí, né, com a dignidade, mas é bem isso, né? Já faz alguns anos que eu estou no aprimorando e dignidade eu acho que passou longe por aqui. Vou compartilhar com vocês, então, a letra, mas eu vou pegar só um trechinho, tá? Mas eu preciso saber do conhecimento compartilhado aqui. Vocês já assistiram As Branquelas? Todo mundo já assistiu o filme As Branquelas? Sim. Vocês conhecem aquela música clássica que toca quando eles estão no carro, sabe? A Thousand Miles. Então, é uma música que é chiclete e fica na cabeça mesmo, tá? Essa é a intenção. Bom, peraí, deixa eu encontrar aqui, porque eu preciso de um fundinho musical, né? Não sei tocar essa música. No caso, é essa aqui, ó. Vocês conhecem essa música? Sabe? Desse toquinho bem, bem específico. Bom, então vamos lá, né? Para humilhação. Vocês estão vendo a letra aí? Sim. Sim? Bom, vamos lá. Ok, Deus nos ajude. Preparados? Lá vai, hein? Muito tempo atrás, na Idade Média, Península Ibérica, em Portugal. Alguém escrevia uma cantiga lírica ou satírica para cantar. A cabecinha, hein? E o nome disso? Trovadorismo. Porque tem um trovador. Todo mundo com a mãozinha. Chega de amor ou de amigo, de escárnio ou de mal dizer, seja para elogiar ou para criticar, todas precisam rimar. É isso, gente. Não dá mais tempo de passar mais vergonha aqui. Vou mandar a letra para vocês ficarem cantando e ficarem com ela na cabeça, tudo bem? Para lembrar aí de todos os estilos, então, cantiga de amor, de amigo, de escárnio, maldizer, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, me chamem. Se eu encontrar outras referências, vou mandando para vocês, tá? Tem aquelas lá, então, se vocês gostam de série, né? Coloquei Outlander. E se vocês ouvirem outras músicas por aí afora, né? Se lembrem, então, dessas referências, né? A sofrência ou a ofensa mesmo, né? A gente ainda pode encontrar essas temáticas lá da Idade Média. Tudo bem?
Dúvidas? Não? Então, eu fico feliz de vocês terem gostado. Espero que nesse tempinho, né, bastante coisa para a gente trabalhar, mas tentei ser o mais dinâmica possível, porque sei que são vários detalhezinhos. E a gente vai seguindo, tá? Vai seguindo por aí. Ah, eu vou mandar a lista de livros também para vocês irem se preparando. Eu esqueci de mandar antes. Certo? Tchau, pessoal. Obrigada pela presença, participação e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.